Eu acho que assim, quando se fala dessa coisa de que o trabalho não estava bom e agora está bom, isso para mim é uma demonstração de insegurança. Se o trabalho não está bom, você tem que chamar o cara e conversar. E aí tem uma questão do funcionamento das coisas no São Paulo. O São Paulo sempre foi intramuros, sempre se disse que o São Paulo era o clube dos cardeais, que resolvia internamente. Falar que você não tem o que resolver do outro lado do muro, você não tem como resolver coisa com o Abel, porque não precisa resolver. Mas quando tem que resolver coisas como já teve que resolver, por exemplo, sobre discussões com jogadores, o Anderson Barros nunca vem a público para falar com ninguém, para dizer, olha, o trabalho não estava bom, mas agora está. Me parece insegurança. E esse é o grande X da questão do São Paulo. Eu tenho convicção de que o Rui Costa e o Carlos Belmonte, os dois diretores do Departamento de Futebol, não querem demitir o Carpini. E eu tenho absoluta certeza que o Júlio Casares não tem certeza. Porque o Júlio Casares, como eu disse ontem, governa olhando para as redes sociais. E as redes sociais querem a demissão do Carpini. As redes sociais, que são aquelas pessoas que não têm nome, né? Porque muitas vezes você vê ali fulano tricolor, hashtag fora Carpini. Você não sabe quem está falando. Não é? André Hernan diz que. Não, não é isso. O cara não tem rosto. Então, é difícil você lidar com um cara que não tem a coragem de se apresentar. Paulo Vinícius Coelho acha que o presidente Júlio Casares governa olhando para as redes sociais. Sou eu que estou dizendo isso. Sou eu que estou dizendo isso. Tá? Hoje, a situação tem duas situações parecidas do passado recente do São Paulo. Uma, na 13ª rodada de 2020, o São Paulo estava em 7º lugar, o técnico era o Fernando Diniz. Um dirigente graúdo do São Paulo me disse, olha, se não ganhar do Atlético Goianiense hoje, não vou sustentar. Não sustenta. Ele vai sair. Aí o São Paulo meteu 3-0 no Atlético Goianiense e o Diniz, mais tarde, foi líder do campeonato. No ano passado, era informação. Você pode procurar dia 18 de abril do ano passado na minha coluna, que está escrito lá no UOL. Eu dizia, Rogério pode ser demitido mesmo vencendo. Era o jogo do Porto Cabelo. Ali era informação interna do clube. Foi curioso porque acabou o jogo São Paulo 2, Porto Cabelo 0, com o gol do Marcos Paulo, que tinha tido o conflito com o Rogério 10 dias antes, e o Juca publicou Marcos Paulo salva Rogério. E do meu lado, do lado da coluna do Juca, que fica a minha coluna, estava dizendo Marcos Paulo pode ter salvado o Rogério, porque não estava salvo. E ele podia cair mesmo assim, como caiu. Era informação. Hoje não é informação. Hoje é sensibilidade. Se o São Paulo ganhar de 2-0 do Cobressal jogando mal, o Carpini não fica. E não é que não fica, porque aí vai ter um debate grave lá dentro do vestiário de São Paulo, da diretoria de São Paulo. O Rui Costa e o Belmonte vão tentar manter o Carpini e o Júlio Casares vai olhar a reação da torcida, arquibancada e rede social, que neste caso estão andando lado a lado. E aí vai ser muito difícil sustentar. Ganhando 2-0, jogando mal, vai ser muito difícil sustentar o Carpini. Mas não dá para cravar que se ganhar, ele cai. Ele pode cair ganhando. Se perder, vai cair. Não tem muita dúvida. Perder para o Cobressal no Morumbi, não tem muita discussão. Aqui na nossa enquete, peraí que eu estou abrindo aqui, tem muita gente falando, deixa o Carpini trabalhar, como o Fabinho Romero, mas pode ser o anti, né, André? A gente não sabe. Tem um aqui que falou, eu quero a permanência do Carpini, Reginaldo Oliveira, mas aí você não disse se você é São Paulino ou não. Queremos um São Paulino que está fechado com o Carpini. Na nossa enquete, o São Paulo deve manter o Carpini 54% dos votos. Pelo seu conhecimento de bastidor aí, é tudo anti, André Hernan? Pô, tudo anti não, tudo com certeza, né? Já não é nem anti, o cara já está acima do estágio acima do anti, né? Porque de fato o torcedor de São Paulo não quer o Carpini, né? Então passa a ser um estágio acima do anti. Eu não gosto muito dessa expressão, o torcedor, que a gente às vezes cria um personagem que eu acho que tem situações e situações. Hoje eu acho que a arquibancada está num tom parecido com as redes sociais. A arquibancada não quer mesmo, e eu estou substituindo a palavra torcedor por arquibancada, que no fundo
acaba dando no mesmo. É que às vezes a gente fala o torcedor, parece que a gente está generalizando como se todo mundo quisesse uma coisa. Acho que hoje tem umas... Vou dar um exemplo diferente. Em 2019, quando as redes sociais eram todas pela queda do Abel Braga no Flamengo, a arquibancada foi a última a entrar na história. Então, naquela época, se você dissesse o torcedor do Flamengo quer que caia o Abel, não era verdade. A verdade era que o torcedor das redes sociais se manifestava pela queda do Abel. Mas a arquibancada não se manifestava assim. Até o jogo contra o Atlético Paranaense, em que o Flamengo ganhou de 3-2 e a arquibancada veio em peso pedindo a saída do Abel. Foi 3 dias antes dele pedir demissão. Que hoje o ponto fundamental que o Renan tocou é: o grupo quer que o Carpini permaneça. O grupo está abraçado com o Carpini. O grupo está tentando trabalhar pela permanência do Carpini. Pode não ser suficiente. Porque o grupo querer, correr, brigar, se dedicar, não significa que o time vai jogar bem por causa disso. E assim, Marcel... o que conta muito, Domi, é assim, nessa semana, para mim ficou muito claro que 2 pontos. O Carpini sabe, o Carpini conversou com a diretoria passou tranquilidade ao Carpini, mas o Carpini sabe que um revés, um resultado ruim, não fica. Por outro lado, essa questão do Carpini estar... eu não queria usar um palavrão aqui para usar essa expressão aqui, mas eu queria buscar algo assim para dizer, já que o negócio está... Hã? Você acredita no filho da falha? Não, sabe tocar o F? Vamos lá, entendeu? Tocar o F. Apertar o botão do F. Vamos lá, então. Vou preparar o time aqui, desse jeito. E, cara, tá aqui. Esse é o meu trabalho. Tô aqui. E os números... Eu recebo, por exemplo, números muito do Carpini, no sentido assim, são 15 jogos, são 6 vitórias, são 6 empates, 3 derrotas. Mais de 50% de aproveitamento, classificou em primeiro num grupo difícil lá do Campeonato Paulista, ganhou a Supercopa, quebrou o tabu, teve muitas lesões, a espinha dorsal do time teve lesões, aí agora ele está recebendo o Rodrigo Nestor, que vai voltar pela primeira vez à equipe depois da lesão que ele teve grave, lá depois do título da Copa do Brasil. Então, assim, alguns elementos elementos que jogam a favor do Carpini, nesses argumentos, né, no caso, né, dificuldades que ele enfrentou e a falta de tempo para poder trabalhar e impor as suas ideias. Então, assim, fica muito claro na minha cabeça que se ele teve essa semana que foi excelente e na avaliação de superiores do Carpini foi a melhor semana dele de trabalho, é muito em função dele ter tocado o F, entendeu? E falar, bom, já que tá essa pressão louca aqui, absurda, porque assim, o que eu ouço, tá? O que vem da comissão técnica é um negócio surreal essa pressão de rede social. E é o que o PVC falou, eu ouvi a mesma frase. É gente que não tem rosto, é gente que não tem nome, é um monte de arroba lá que pede e vira notícia. A torcida quer, ponto. Tem a arquibancada, mas a arquibancada você consegue resolver com futebol. E aí precisa ter chance. E aí a chance vai ser agora. Então, para mim é muito claro, Carpini tem total consciência do momento dele, do que está acontecendo com ele, do que pode acontecer com ele. Então ele apertou aquele botão vermelho do F e vai tocar e vai embora. E vai fazer o trabalho dele hoje. O problema não seria a rede social, né, PVC, se não tivesse o Júlio Casares dando aquela entrevista que a gente mostrou ontem, como você disse, com um pé em cada canoa. Seria apenas rede social se manifestando, como sempre faz, né, desde o começo das redes sociais. Temos, inclusive, um superchat aqui se manifestando. Muito obrigada. Apenas um perfil é o nick dele. Maravilhoso. São Paulo trilha o mesmo caminho que o Corinthians ano passado. Tem que ficar esperto. Corre esse risco, PVC? Não, quando você não sabe para onde você vai, por exemplo, no ano passado, qual foi o primeiro problema do Corinthians?
o Duílio Monteiro Alves colocou o Fernando Lázaro como técnico sem nenhuma convicção. Então, quando teve a primeira pancada, que foi a derrota para o Argentinos Júnior, em casa, demite o Fernando Lázaro. Você não pode contratar um técnico, você pode contratar qualquer técnico. Precisa ser um nome, um nomão. Você precisa contratar qualquer técnico que você acredite. Se você começa a trocar de técnico, como diria o Jürgen Klopp, como quem troca de cueca, aí não vai dar certo, cara. Aí é lógico que não vai dar certo, porque você muda de filosofia. O que o São Paulo quer hoje? Um técnico que seja propositivo, que queira ter a posse de bola e agredir o adversário. E que tenha bom relacionamento no vestiário. Foi essa a escolha pelo Carpini. Foi por essa escolha que não veio o Pesolano. Aí você volta, demite o Carpini. Vai ter um pedaço das manifestações públicas de São Paulinos que vai dizer Filipão. O Filipão não tem nada a ver com o Carpini. Aí você vai dizer, Luiz Ubeldia. É um pouco mais parecido com o Carpini. Mas você muda conceito. Pode dar muito certo. E tem uma ala dentro que não quer gringo. E tem uma ala dentro do São Paulo que você sabe qual é, PVC. Que não quer gringo. Que não quer um gringo que chegue e tal, e aí adapte. O cara chega com uma comissão técnica parruda, um monte de gente, e até adaptar, e aí tira espaço de quem já está lá dentro. Vira uma loucura. Tem uma ala que é conservadora. Né? Então, assim, é difícil imaginar. O São Paulo, por isso que o que vai acontecer, o que pode acontecer depois do jogo contra o Cobressal, e até mesmo contra o Fortaleza, até pela fragilidade do Cobressal, eu coloco um combo Cobressal e Fortaleza, que é a estreia do Brasileirão, o São Paulo pode ter consequências muito duras para o próprio clube, porque assim, a busca por um treinador é muito difícil. Achar esse perfil, achar esse consenso entre diretoria, Muricy Ramalho, presidente Júlio Casares, vai ser difícil, e o São Paulo tá no meio da corrida, vai ter que trocar o pneu. Mas você tocou um ponto importante, um nome importante aqui agora, e nessa semana toda é importante entender o cenário. Por quê? Vamos lá. Falamos ontem do caso do Pesolano. Se você traz o Pesolano 3 meses atrás, você tira espaço da função do Muricy. Não é espaço do Muricy, você tira espaço da função do Muricy. Porque o Pesolano viria como coordenador e a função do Muricy é coordenador. Cara, o Muricy precisa estar no campo essa semana. Não é estar no campo para dar o treino, é estar do lado. Quem está do lado do Carpini nessa semana é o Rui Costa e o Carlos Belmonte. O Muricy tinha que estar do lado dele. Vem cá, olha aqui, ó. Passei por isso aqui em 96, caí. Depois eu dei a volta por cima. Quando eu estava aqui em 2008, 2009, o Leco queria minha caveira todo dia. Ia na sala do Juvenal pedir minha caveira. O que jogava contra mim não era a rede social, era o meu próprio diretor de futebol que ia lá. Eu não estou dizendo que acontecia, mas que o Muricy acha que acontecia. Ele tem que passar essa experiência. Você tem um treinador de 39 anos que foi contratado em grande parte pelo aval do Muricy e porque o Muricy tem a casca que o técnico de 39 anos não tem. Cadê a casca? Onde é que está a casca? Não dá para botar a cabeça para dentro do casco. Essa hora é do Muricy para o campo com ele. Não é para ficar ali dando treino, chutando bola, ensinando o jogador. Não é isso. Mas é dizer, vem cá, tamo junto. Ó, que já passei por isso também. Acho que faz falta isso. A figura do coordenador tem que ser mais presente. Tem que sair. Se o Muricy dá a cara para dizer o técnico é ele, claro que tem que falar isso, é o presidente do São Paulo. Mas se o Muricy faz isso para a torcida, tem um peso gigante. Então, assim, tá todo mundo escondido atrás da pressão que vem de torcida. É justo. Pressão de torcida existe desde que futebol é futebol. E eu tô falando dessa questão da rede social, que eu acho muitas vezes a rede social covarde, porque o cara não se apresenta, mas houve momentos de brigas de torcidas diferentes. Vou lembrar o caso do Nelsinho Batista, em 91, 92,
quando duas grandes torcidas uniformizadas se colocavam uma a favor e outra contra a presença do Nelsinho Batista no Palmeiras na época. E a torcida maior ganhou, e o Nelsinho caiu. Era a Mancha e Tupi, a Mancha ganhou. A Mancha queria a queda do Nelsinho. E o Nelsinho caiu. E foi até um momento decisivo para a Mancha ficar de vez maior que a Tupi. A Tupi já era menor, mas hoje não existe discussão nesse caso. Se você quiser que a rede social governe, simples. Você ouve a rede social e demite o técnico, porque é o que está se dizendo. E a arquibancada também quer, mas é o que o Renan falou. A arquibancada talvez consiga mudar de opinião por ver o jogo da arquibancada. Mas as pessoas-chave, como o Muricy, precisam se posicionar, se entenderem que a continuidade do trabalho é o caminho. Podem entender diferente. Não é esse o caminho, então não se posiciona.